Olá, tudo bem? Eu sou Wagner Salles, sou professor no curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Universidade Veiga de Almeida. Você sabia que o panorama que a gente tem hoje, crise, ele traz para a gente muitas reflexões, né, sobre o mercado de trabalho. Se a gente olhar o movimento global, a gente está percebendo que existem muitos países, né, governos, nações, que têm se fechado sob discursos de interesse nacional, buscando gerar mais empregos, né, pelas suas indústrias e tudo mais. Esse cenário, será que ele impacta a gente? Será que ele melhora ou piora o nosso cenário aqui de mercado de trabalho diante dessa crise que a gente está vendo da pandemia? Se a gente observar na Europa, nos Estados Unidos, governos mais populistas, ou seja, aqueles que falam mais em nome do povo, lutando contra um possível inimigo do povo, e não importa se é de direita ou se é de esquerda, alguns governos inclusive mais autoritários, outros menos autoritários, mais liberais, você percebe que essa resistência entre fazer interações com outros países, romper acordos internacionais na área social ou na área ambiental, isso pode fazer com que as oportunidades em países mais emergentes, como a gente, por exemplo, elas acabem diminuindo. Nós, no Brasil, ao longo do tempo, a gente tem percebido uma queda muito grande de empresas estrangeiras que têm investido no nosso país. No ano passado, a estimativa é de que entre 2011 e 2019, a gente tenha tido uma queda de 72% de CNPJs estrangeiros que foram abertos no país. Isso representa um distanciamento muito grande do investimento estrangeiro em sentido de trabalho, né? Não de capital diretamente, mas de trabalho, por conta dessa instabilidade global. O nosso governo atualmente ele pode ser enquadrado num governo mais populista, assim como tem sido, né, os nossos governos anteriores, o governo Lula, o governo Dilma e atualmente também o governo Bolsonaro. Ser populista significa você fazer um discurso nacional em prol dos interesses nacionais, mas sempre lutando contra algo que você imputa como sendo seu inimigo. E isso faz a gente tomar algumas posições menos racionais e mais radicais, de menos diálogo e mais uma posição individual. Assim como o governo americano, um governo mais específico na América Central e do Reino Unido, por exemplo, que foi o Brexit, né, que foi o rompimento do Reino Unido com o bloco econômico da União Europeia. O povo, né, endossa esse tipo de posicionamento, principalmente lá em nome do rompimento da questão da migração, né, de não querer imigrantes no país, com medo desses imigrantes assumirem posições de trabalho que são dos nativos daquele país. Então, se o nosso país ele assume um tom desse, a nossa perspectiva é que gere mais instabilidade, né? Não importa aí nenhuma discussão política, não é questão aqui criticar o governo A, B ou C. A questão é a gente entender o panorama, o conjunto, né, de ações governamentais, seja no mundo ou seja no nosso país. Se a gente tem menos empregos de multinacionais aqui, a gente pode estar falando uma questão de combate à diversidade e não de combate à discriminação. Países da Europa Central, país americano, por exemplo, o governo americano recentemente, em 2017, o governo Trump fez um pronunciamento e tentou um movimento governamental lá nos Estados Unidos, fazendo com que as empresas elas se livrassem, né, a expressão foi essa, dos imigrantes para dar emprego mais para aquelas pessoas que são nativas, os próprios americanos. Se a gente tem esse movimento aqui, e se tem menos multinacionais, a carreira de alguém que pretendia, né, ter uma visão promissora de um movimento mais internacional, de fazer uma carreira internacional, ou de fazer uma carreira numa multinacional, pode ser que esse tipo de carreira tenha uma perspectiva menos promissora, porque essas posições de decisão mais estratégicas, pode ser que elas tendem, né, ou tendam a serem ocupadas por pessoas dos países mais nativos. 3/4 praticamente das nossas empresas no Brasil são feitas de pequenos negócios. O pequeno negócio, o pequeno de médio porte, pequeno porte, uma microempresa, é que gera essa questão das nossas riquezas, né, nacionais, que reforçam o nosso PIB, o nosso desenvolvimento do PIB brasileiro. Se essas empresas são de pequeno porte, né, de porte médio para baixo, a maioria das vagas operacionais são aquelas vagas que são mais oferecidas no mercado. A gente não tem uma automação tão grande no país, justamente porque essas pequenas empresas não têm condição, né, financeira, principalmente, de investir em tecnologia. Então, o maior número de vagas disponíveis no país, atualmente,
tanto na crise quanto pós-crise, tende a ser o número de vagas mais operacionais. E essas vagas operacionais, elas tendem a ter uma competição muito maior entre pessoas que estão desocupadas, pessoas que não têm uma qualificação e pessoas que têm uma qualificação ou até uma super qualificação. Pessoas, de repente, de ensino superior estão brigando por vagas de operador de caixa, de ascensorista, de vendedor e por aí vai. Não existe demérito nessas funções. A questão é que o perfil de vaga ofertado tende a ser mais concorrido com um número maior de perfis de candidatos. Então, para a gente que está procurando emprego, a qualificação ela é essencial. Seja uma qualificação específica para uma função, um vendedor, por exemplo, seja fazer um curso técnico em administração, em logística, em recursos humanos, ou fazer um ensino voltado para o mercado mais específico, né? Para vagas que são mais operacionais e mais estratégicas nesse sentido de um nicho de mercado mais fechado, né? De pequenas empresas principalmente. Se você faz um curso de administração de recursos humanos, você tem uma grande chance de incentivar as pessoas a serem melhores gestores e administrar melhor a questão da contratação de pessoal e da manutenção de pessoal em pequenas empresas para vagas operacionais. Então, a gente tem uma série de conjunturas, né, nacionais e internacionais que vão contribuir para a gente repensar os nossos processos em recursos humanos e um perfil de mercado de trabalho. Então, fica aqui o convite para que você possa entender um pouquinho mais desse mundo de mercado de trabalho, e o curso de gestão de RH está aberto para que você possa entrar e entender qual é o seu papel numa empresa, qual é o papel da área de recursos humanos, quais são os desafios que a área de recursos humanos tende a assumir daqui para frente, num mundo que seja ou mais globalizado ou menos globalizado, em governos mais liberais economicamente ou mais populistas, enfim, tem vários cenários que a gente pode analisar, mas que o profissional de recursos humanos tende a ser mais bem preparado tanto para poder concorrer com vagas no mercado, quanto para assumir cargos em empresas, principalmente de pequeno porte, que possam favorecer um negócio mais estratégico, para saber contratar melhor, saber visualizar para onde vai esse mercado de trabalho, a oferta de vagas, a oferta de candidatos, e entender como é que pode se posicionar nesse mercado.